Rádio Decidente. Olá, eu sou o Thiago Gomide e está começando mais um Rádio Decidente, um podcast da Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça, realizado em parceria com o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ, o NUGEPNAC. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o tema 1193, julgado sob o rito dos recursos repetitivos pela primeira sessão do STJ. Nele, o colegiado decidiu que o novo piso fixado pela Lei 14.195 de 2021 para ajuizamento de ações fiscais por conselhos profissionais deve ser aplicado imediatamente a todos os processos em curso, desde que não haja penhora já concretizada. Essa decisão tem grande impacto para a racionalização da cobrança judicial de dívidas e reforça o entendimento de que normas de natureza processual devem ser aplicadas de forma imediata, contribuindo para a eficiência da máquina judiciária. E quem está aqui comigo agora para explicar os fundamentos, os efeitos e os desdobramentos dessa tese é o juiz federal do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Frederico Kuller. Seja muito bem-vindo ao Rádio Decidente. Obrigado, Thiago. Saudações a todos os ouvintes. E é uma satisfação estar mais uma vez aqui com vocês no programa Rádio Decidente. Doutor Frederico, vamos começar explicando então aí para os nossos ouvintes o que motivou o STJ a levar esse tema para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos. Qual que é a importância em termos de segurança jurídica? O tema 1193, ele foi firmado no julgamento do recurso especial 2030-253 de Santa Catarina e de outros 4 recursos especiais, todos oriundos do TRF da 4ª Região, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. No TRF4, esse caso foi inicialmente instaurado como IRDR, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, depois convertido em IAC, o Incidente de Assunção de Competência. É um instituto previsto no artigo 947 do CPC para que um tribunal local, o TRF, o Tribunal Estadual, ele fixe precedente vinculante sobre relevante questão de direito com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos. Então, na verdade, embora tenha havido essa hesitação do TRF4 em rotular o caso como IRDR ou IAC, o fato é que a matéria impactava, inegavelmente, uma enorme quantidade de processos executivos para a cobrança de anuidades e multas aplicadas pelos conselhos de fiscalização profissional. Assim, o caso deveria mesmo ter sido julgado como IRDR, que é o instituto mais afeito para julgar causas repetitivas. De toda forma, o saudoso ministro Paulo de Tarso Sanseverino, então atuando como ministro-presidente da Comissão Gestora de Precedentes e Ações Coletivas do STJ, ele despachou o caso, chamando a atenção tratar-se de controvérsia jurídica multitudinária, quer dizer, extremamente repetitiva, que ainda não havia sido submetida ao rito dos recursos repetitivos e que tinha relevante impacto jurídico e social. Por quê? Porque atingia inúmeras execuções fiscais, cujo objeto é esse da cobrança de anuidade por parte dos conselhos de fiscalização profissional. Aí o ministro ele notou que se tratava de uma matéria similar à que tinha sido apreciada já pelo STJ alguns anos antes, em 2014, quando o STJ julgou o tema 696. Então era uma matéria similar e por isso precisava ser uniformizada. Isso que redundou na afetação para julgamento como caso repetitivo. E quanto à questão da importância em termos de segurança jurídica, isso ocorreu porque o IAC, o Incidente de Assunção de Competência do TRF4, ele foi julgado em direção oposta a que o STJ havia julgado o tema 696. Então, assim, se o STJ em 2014 havia decidido que aquele piso, aquele limite mínimo de anuidades previsto lá na Lei 12.514 de 2011, para permitir a execução fiscal pelo Conselho, o STJ decidiu que ele não se aplicaria às execuções propostas antes da entrada em vigor da lei de 2011. E o TRF4, apreciando a lei mais nova,
a Lei 14.195 de 2021, entendeu que esse piso devia sim ser aplicado às execuções em curso. Então aí estava um problema de segurança jurídica que o STJ foi chamado a resolver. Qual que é o papel dos conselhos profissionais, então, quando ajuizam execuções fiscais? Tiago, os conselhos profissionais, eles devem, antes de ajuizar execuções fiscais, eles devem procurar obter a satisfação do crédito na via administrativa. Isso tem previsão na Lei 12.514 de 2011, no artigo 8º, parágrafo 1º, e que, com as alterações introduzidas pela lei mais recente, que foi objeto do tema 1193, que é a Lei 14.195 de 2021, ela diz nesse dispositivo que os conselhos devem buscar, aspas, a realização de medidas administrativas de cobrança, tais como a notificação extrajudicial, a inclusão em cadastros de inadimplentes e o protesto de certidões de dívida ativa. Fecha aspas. Ou seja, antes de entrar com a execução fiscal, os conselhos devem promover inscrição no Serasa, no SPC, em outros cadastros de inadimplentes, bem como devem protestar a CDA, a certidão de dívida ativa, em cartório. É importante frisar que essa cobrança administrativa ela deve ocorrer, inclusive, nos casos de dívidas inferiores a esse piso de 5 anuidades. Então, o fato de não poder cobrar judicialmente em execução fiscal não impede, de forma alguma, que o Conselho tome todas as providências administrativas para a satisfação do crédito. Ok, e qual que era a interpretação predominante nos tribunais antes do julgamento desse tema 1193? Bem, a matéria era extremamente controvertida antes do julgamento do tema 1193. Esse recurso especial enviado ao STJ ele foi interposto contra um acordo que julgou IAC no TRF4. O posicionamento do TRF4 contrariava, o posicionamento que era então adotado pelos TRFs da primeira região, segunda e terceira. E, além disso, ia também, o entendimento do TRF4 ia em direção oposta à do tema 696 do STJ, que julgou matéria similar alguns anos antes. Então, por isso que esse recurso especial 2030-253 foi afetado como tema 1193, e aí ele foi distribuído por prevenção ao mesmo relator do tema 696, o ministro Mauro Campbell Marques. Por que o STJ considerou que essa norma tem natureza processual? Olha, a discussão sobre a natureza da norma ser material ou processual, ela é fundamental, porque é essa natureza que vai definir a aplicação ou não da norma aos processos em curso, aos processos que estavam em andamento já quando a lei entrou em vigência. Então, caso se entenda, por exemplo, que esse parágrafo 2º do artigo 8º da Lei 12.514 de 2011, com a redação da Lei 14.195 de 2021, caso se entenda que ele tem natureza de direito material, essa norma ela não poderia ser aplicada aos processos em curso, tá? Porque não retroagiria. Agora, a propósito, esse foi o entendimento do voto vencido no TRF4. No TRF4, ele entendeu que era uma norma de direito material, mas ele ficou vencido, o desembargador que entendeu nesse sentido, tá? Então, ele entenderia que não poderia se aplicar aos processos em curso. E o STJ, por sua vez, ao julgar o tema 1193, entendeu que a norma é de caráter puramente processual e, portanto, aplica-se sim aos processos em curso. Isso aí, Tiago, é também incidência direta do artigo 14 do CPC, que diz que a norma processual não retroagirá, tratando aqui de norma processual, ela não retroage, mas ela é aplicável imediatamente aos processos em curso. Então, essa foi a situação que o STJ entendeu, que a alteração legal, por ser uma norma processual, ela se aplica às execuções fiscais já ajuizadas. Quais são os impactos práticos dessa decisão para os conselhos profissionais? Bem, o piso para o ajuizamento e o prosseguimento de execuções fiscais, ele foi aumentado, Então, se a lei anterior, a lei de 2011, ela trazia um piso de
4 anuidades, a lei mais recente, de 2021, ela aumentou esse piso para 5 anuidades. As execuções fiscais de valor inferior a esse piso de 5 anuidades, elas devem ser arquivadas sem baixa na distribuição. Nessa situação, cabe aos conselhos buscar aperfeiçoar as medidas administrativas de cobrança, né? Como eu já falei, de notificação extrajudicial, inclusão em cadastro de inadimplentes e protesto da dívida. Ok, eu converso aqui com o juiz federal Frederico Kuller. Eu queria saber agora, há exceções à determinação de arquivamento automático das execuções fiscais de baixo valor? Sim, Tiago, excelente pergunta. Veja, a tese fixada no tema 1193 diz que o novo piso de 5 anuidades, ele constitui norma de natureza processual e que deve ser aplicada de imediato, alcançando os executivos fiscais em curso, né? Aquelas execuções fiscais que já tinham sido ajuizadas antes da chegada da nova lei. E aí, o que acontece? Devem esses executivos fiscais ser arquivados sem baixa. E qual é a exceção? A exceção é que ficam ressalvados os casos em que já concretizada a penhora. Ou seja, qual é o objetivo dessa ressalva? Aí a gente tem que pensar no intuito da norma, né? Por que a norma mandou arquivar sem baixa essas execuções de baixo valor? Porque o custo de se manter uma execução dessa é maior para a administração pública, para os contribuintes, né? É maior do que o resultado útil que pode sair daquilo, né? Que no final, se der certo, vai pegar um valor muito baixo. Agora, quando já tem uma penhora concretizada, aí sim vale a pena prosseguir naquela execução, porque já se encontrou um bem e aí é mais fácil, é só leiloar o bem e transformá-lo em pecúnia, em dinheiro, para então satisfazer o crédito do conselho. Como que essa decisão ela se relaciona com o princípio da eficiência na administração da justiça? Tem a ver exatamente com esse ponto que o senhor estava abordando na questão anterior? Tem tudo a ver, Tiago. Tem havido várias pesquisas sobre o custo dos processos no Brasil. Então, o CNJ tem pesquisas muito interessantes, especificamente em relação à execução fiscal, tem um estudo muito interessante do IPEA, de 2011, que ele é intitulado Custo Unitário do Processo de Execução Fiscal na Justiça Federal. E ele está disponível na internet, né? É só jogar no Google que encontra. Esse estudo, ele estimou o custo de uma execução fiscal, custo médio, né? Em 2011, tá? Então, 14 anos atrás, ele estimou esse custo médio de uma execução fiscal em R$ 4.368. E aí, veja, o valor da anuidade dos conselhos previsto na legislação é de até R$ 500 para profissionais de nível superior. Ou seja, o piso, que é 5 vezes esse valor, é de R$ 2.500. Então, o que se conclui daí? Conclui-se que, mesmo com esse piso de 2.500, financeiramente não parece valer a pena uma execução que vai custar mais do que vai arrecadar, né? Se encontrar bens penhoráveis e conseguir arrecadar. Então, o custo de 4.300, mais ou menos, ela supera o fruto positivo daquela execução. E é por isso que a decisão do STJ promove realmente o princípio da eficiência na administração da justiça. Por quê? Porque amplia os casos em que as execuções fiscais de valores muito baixos devem ser arquivadas a fim de evitar custos inúteis para a administração pública e, em última instância, para os contribuintes. E esse entendimento ele pode ser aplicado a outros entes da administração pública ou ele está restrito aos conselhos profissionais? A tese fixada no tema 1193, ela diz respeito à legislação que prevê o piso para os conselhos. Então, a lei é específica dos conselhos. No entanto, a ratio decidendi do julgamento, ela poderia ser aplicada futuramente caso uma lei, e aí vamos imaginar que uma lei no futuro traga um dispositivo similar a esse que foi apreciado em relação aos conselhos, venha uma lei no futuro, traga um dispositivo similar para outros entes da administração pública. Aí
a ratio decidendi, quer dizer, os fundamentos determinantes desse tema 1193 deverão ser aplicados no futuro pelo STJ e por outros tribunais, caso surja uma questão similar. A tese firmada nesse repetitivo 1193, ela representa um avanço, então, na desjudicialização de conflitos ou não? Sim, Tiago, a tese representa um avanço na desjudicialização de conflitos, na medida em que promove uma racionalização do uso do poder judiciário, privilegiando a cobrança do crédito pela via administrativa. Nós temos que perceber que muitas vezes a via administrativa de cobrança ela é mais eficiente do que o judiciário na cobrança de débitos de pequeno valor. Por exemplo, em vez de ajuizar uma execução fiscal e buscar bens penhoráveis para um futuro leilão, e a gente sabe que as varas de execuções fiscais elas estão assoberbadas, são as varas que têm mais processos. Então, às vezes, uma vara tem 20, 30, 40 mil processos. Então, aquele processo vai ser mais uma gota no oceano ali. E, às vezes, é muito mais eficiente fazer o quê? Promover a inscrição do devedor no Serasa ou no SPC, ou protestar essa dívida no cartório. Por quê? Porque aí o devedor ele tem uma dívida pequena ali de R$ 1.000, ele vai perceber que é mais vantajoso ele pagar esse débito aí, e às vezes parcelado e tal, do que ficar com o nome sujo na praça. Não vai poder abrir o crediário, não vai poder tomar empréstimo, tá? Então, é mais eficiente a cobrança administrativa e isso é, sim, um avanço na desjudicialização de conflitos e isso termina tornando o judiciário mais eficiente também. E como que o STJ, o Judiciário também de forma geral, tem enfrentado aí a questão desse excesso de execuções fiscais no Judiciário? O STJ ele tem adotado posições em julgamento de recursos repetitivos que favorecem a racionalização do número de execuções fiscais no judiciário. Ela é muito alto esse número de execuções fiscais. E o STJ tem decidido de forma a racionalizar isso. A título de exemplo, além do tema 1193 que estamos examinando agora, eu me recordo do tema 566, que foi julgado pelo STJ em 2018. E, por coincidência, o relator também foi o ministro Mauro Campbell Marques. Esse tema 566 ele foi importantíssimo para delimitar os prazos de suspensão da prescrição das execuções fiscais que estavam arquivadas sem baixa por não haver a localização do devedor ou também não localizar bens penhoráveis. Então, esse tema, por exemplo, ele trouxe clareza para o jurisdicionado e para os aplicadores do direito das hipóteses de suspensão da prescrição das execuções fiscais. E assim permitiu, enfim, saber quando se deve arquivar definitivamente uma execução fiscal que não tem um prognóstico bom de sucesso. Agora, o que muda na prática para o devedor que teve o processo arquivado? Veja, o devedor ele fica livre de ter contra ele uma execução fiscal ativa. A execução fiscal ela fica arquivada sem baixa. Mas veja, isso não quer dizer que o devedor pode sair comemorando, né? Por quê? Porque, como eu já falei, ele ainda pode ser cobrado na via administrativa por esse débito. Então, ele pode ter seu nome inscrito no Serasa, no SPC, pode ter a dívida protestada em cartório, e isso também gera consequências para ele que não são nada interessantes. Para ele, em princípio, é uma coisa boa que a execução fiscal fica ali latente, arquivada sem baixa, mas ele pode ainda ser cobrado administrativamente. E há a possibilidade de reativação da cobrança administrativa após esse arquivamento? A cobrança na via administrativa ela permanece válida, certo? Tanto nos casos arquivados, quanto naqueles em que sequer foi proposta a execução fiscal. Então, nessas duas situações, existe sim a possibilidade de reativar a cobrança administrativa, tá? Que, como eu mencionei, na minha opinião, e de várias pesquisas também, ela tende a ser muito mais eficiente
do que a cobrança tradicional via execução fiscal, especialmente quando se trata de débitos de pequeno valor. Ok. E essa decisão desse tema 1193, ela preserva o crédito dos conselhos profissionais mesmo após o arquivamento judicial? Preserva, sim. O arquivamento aí não quer dizer que o crédito dos conselhos ele foi extinto, tá? Como eu disse, o devedor não pode sair comemorando, né? O arquivamento ele é sem baixa, tá? Não é um arquivamento definitivo. Isso não impede que a dívida seja cobrada administrativamente. E o arquivamento sem baixa significa que o processo fica ali esperando o transcurso do prazo prescricional. Mas ele, de forma alguma, que ele extingue de imediato o crédito dos conselhos. Ok, caminhando já para o fim dessa nossa conversa, como que a jurisprudência do STJ tem lidado com a distinção entre normas processuais e materiais nesse contexto? Tiago, a discussão sobre a natureza da norma ser material ou ser processual, ela de fato é fundamental porque realmente é ela que define a aplicação ou não da norma aos processos em curso. Então, assim, se a gente entender que a norma aqui em discussão, aquele parágrafo 2º do artigo 8º da Lei 12.514, ele tem natureza de direito material, essa norma não poderia ser aplicada aos processos em curso, porque isso implicaria retroatividade na norma, retroatividade indevida. Quando uma norma é de direito material, não se pode retroagir a norma e atingir o ato que foi praticado com base na lei então vigente, tá? Por exemplo, se fosse uma alteração que mexesse com o direito em si, tá? Com o direito material em si, realmente uma lei nova não poderia chegar e desfazer o que já foi feito com base na lei antiga. Mas, como dito, nesse caso aqui, do tema 1193, o STJ entendeu que se trata de norma puramente processual. E sendo norma processual, realmente ela, uma vez que ela surge a nova norma, a nova lei, ela se aplica imediatamente aos processos em curso. Então foi isso que definiu aqui o tema 1193, no sentido de a nova norma, o novo piso de 5 anuidades, ele se aplicar aquelas execuções fiscais que já estavam em tramitação quando a lei surgiu. E para a gente finalizar aqui essa nossa conversa, quais são os caminhos que os conselhos devem seguir agora após essa decisão para a cobrança eficaz de seus créditos? Bem, os conselhos eles realmente têm que adotar um planejamento estratégico, racionalizar, pensar de forma a fazer uma cobrança mais eficiente. Não é como acontecia antigamente, que simplesmente de uma forma mecânica, se o cidadão não paga a anuidade do conselho ou não paga uma multa, aí o conselho pegava, inscrevia em dívida ativa e propunha execução fiscal, ali de forma automática. Então o conselho, em vez de fazer isso, ele tem que realmente averiguar os casos em que é melhor entrar com a execução fiscal, e isso, a meu ver, é mais interessante quando a dívida estiver no montante mais elevado, e ver que em outros casos, onde a dívida é pequena, é realmente mais interessante o Conselho promover medidas administrativas, inscrição em Serasa, SPC, que é muito mais fácil de fazer, né? Muito mais rápido de fazer. O próprio Conselho faz sem interferência do Judiciário. E isso tem um efeito bem mais persuasivo para que o devedor sane sua dívida, tá? É isso. Ok, eu conversei com o juiz federal do TRF da 5ª Região, Frederico Kuller,
muito obrigado por essa sua participação especial aqui no Rádio Dissidente. Obrigado, Tiago. Eu é que agradeço essa oportunidade de participar mais uma vez desse programa tão importante para esclarecer os detalhes dos precedentes vinculantes firmados pelo STJ, nessa função tão relevante de uniformizar a interpretação da legislação federal em nosso país. Eu deixo meu abraço para os ouvintes e fico sempre à disposição para participar. Bem, esse foi mais um Rádio Dissidente, mas antes de encerrar, lembra você, ouvinte, que este e outros podcasts produzidos pela Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça estão disponíveis nas plataformas de stream de áudio de sua preferência. E você também pode nos acompanhar, é claro, pela programação da Rádio Justiça. Até o próximo episódio. Rádio Dissidente.